tema da mensagem de hoje é a esquisitice da cruz. Esquisito, não é? Normal. A esquisitice da cruz. E eu estou usando propositadamente esse termo esquisitice porque no começo da nossa peregrinação pela cena do Calvário, desculpa, quando nós começamos a ouvir a mensagem da cruz, não é, Márcia? Parece tudo esquisito, né? Eu me lembro que quando Deus começou a ministrar a palavra da cruz aqui, no começo, as pessoas achavam muito esquisita. Eu olhava para as pessoas, elas ficavam carrancudas, fechadas. E realmente, por isso que eu falo que a mensagem da cruz, a cruz no início parece esquisita. No início, guarda bem isso, tá bom? E quando nós nascemos de novo, enquanto nós experimentamos a cruz, realmente é esquisita. Mas para o novo nascimento, é bênção, é vida, é poder da salvação. Mas no começo, eita, no começo, as pessoas começam a ouvir essa mensagem, ficam tocadas, sabe por quê? Porque essa mensagem, ela bate de frente, ela não veio para agradar, ela não faz parte do evangelho social, evangelho humano, não faz. A palavra da cruz é evangelho puro, é a palavra de Deus. E quando o homem está no pecado, na lama, no mundo, não é o evangelho social que vai salvar. É uma palavra sincera, verdadeira, dura, direta. E o homem está acostumado só com imelação, eles não gostam disso, não gostam da mensagem da cruz. No começo, as pessoas que estão acomodadas em si mesmas, às vezes até no pecado, dentro da igreja, ficam bravas. Algumas se voltam a ter contra o pregador da cruz, e algumas pessoas até saem da igreja que prega essa mensagem. É incomoda. Ela bate de frente, como eu estou dizendo. Por isso que muita gente não vem. Eu diria que a cruz é escandalosa. A própria palavra diz isso em 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A cruz não veio para agradar, ela veio para salvar. Salvar o homem do pecado e da condenação eterna. Muitos querem o evangelho mais social. O pastor, quando quer encher uma igreja, ele prega um evangelho social. Eu já fiz isso. Mas não funciona. Se uma pessoa está doente, é um xaropinho que vai sarar. O homem precisa saber que ele está escravizado pelo pecado, que o pecado habita nele, que o pecado está arrastando ele para a morte. O homem precisa saber que ele precisa desesperadamente de uma obra que o salve da morte, do inferno, do pecado. E Deus não deu outro remédio para curar o homem do pecado, senão o sangue da cruz de Cristo. Não tem outro. Se o pastor quer que a igreja vá para o céu, ele tem que pregar a mensagem da cruz. O homem, Paulo, é um ser caído. Ele caiu no pecado, caiu na graciosa presença de Deus. Não é não? É um ser caído. E a única maneira que Deus tem para trazer o homem de volta à comunhão com Ele é por meio daquele sangue da cruz. Não há outro jeito. Esse homem caído só pode ser levantado e trazido à presença de Deus por meio desta obra. Porque é ali que Ele vai te
estragada, que não tem conserto, e vai dar um novo coração, uma nova vida. Vai dar o próprio Filho que nos conduz para a glória dos Hebreus. Isso é evangelho, meus irmãos, não tem outro. Se você quer retomar a comunhão com Deus, é por meio desta obra. O termo esquisito é somente para aqueles que estão começando a ouvir essa mensagem da cruz. Porque para nós, nessa igreja, essa mensagem é a poderosa salvação de Deus. Agora, Marcos, a cruz tem seus termos, e a cruz não barganha com ninguém. Ou é segundo os seus termos, ou não é. Eu não posso pegar uma cruzinha mais levinha, mais docinha, mais bonitinha. Não é, a cruz é uma só. Você sabe que até o próprio Filho de Deus se submeteu aos termos da cruz? A cruz nunca exalta o seu primeiro tempo humilhado. Nunca traz vida sem antes trazer a morte. Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele se humilhou, depois foi exaltado. Filipenses 2,8 fala assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus passou pela cruz, Ele se humilhou. Só depois Ele foi exaltado. Só depois foi exaltado. Ninguém se humilhou tanto como o Senhor, porque Ele é o Criador, tornou-se uma criatura. Mas Ele se humilhou. A cruz exigiu a plena e verdadeira humilhação do Filho de Deus. E você acha que a cruz vai isentar você disto? Não. Não. Primeiro, ela humilha, ela esvazia, ela mata o velho homem, para depois exaltar este homem, para encher de vida, e vida em abundância. O homem, a ser humano, tem receio de ser humilhado. Eu vou perguntar para as minhas irmãs: você já ficou com medo de ser envergonhado, humilhado? Sim ou não? Ixi, quem não tem isso, não é não? Quem não tem isso? É uma das piores coisas que pode acontecer. As pessoas fogem disso, se cuidam para que não aconteça isso. Porém, olha só o cristianismo. Ela ensina que a humildade, humilhar-se, é bom. Enquanto a nossa natureza diz não, a palavra diz sim. Muita gente que foge da humilhação, de ser humilde, está perdendo a exaltação, a glória. Não tenha medo quando Deus está te desconstruindo e você está sendo mais humilde. Esse é o caminho verdadeiro. Não queira ser astro, esse é o caminho falso. Não queira ser como um Deus da vida dos outros, é falso. É ser servo dos outros, por amor. O próprio Senhor e a própria Escritura nos ensina sobre a humilhação. 1 Pedro 5,6 fala assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Primeiro, humilhação, depois, exaltação. É Bíblia. Deus não quer nos humilhar para humilhar. O propósito final de Deus, verdadeiro e sincero, é nos exaltar, para estarmos com Ele. E muitas vezes o homem fica teimando, lutando contra Deus e a palavra de Deus. Irmãos, há um caminho, esse caminho da cruz funciona. Nesse
mesmo texto de Filipenses 2, nós vemos que após Jesus humilhar-se a si mesmo, Deus o exaltou, no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, diz o versículo 9. Está vendo o caminho? Deus, o próprio Senhor se humilhou, mas Deus o exaltou. É esse o caminho. Esse o caminho. A maioria das pessoas querem se exaltar neste mundo, querem aparecer neste mundo, estão indo no sentido contrário. Somente a cruz inverte e coloca no caminho certo. Alguns não entendendo isso, fogem da cruz, porque não querem humilhar. Por ignorância, segue o seu próprio jeitão, sua própria lógica, e sempre querem aparecer e se firmar e se mostrar forte perante a família, a sociedade. Gente, hoje eu não tenho mais medo, vergonha de mostrar minha fraqueza. Mas eu queria ter sempre uma aparência de gente forte. Ridículo. Os meus princípios passados humanos são ridículos. A cruz me faz ver isso. A cruz, a humilhação parece mais uma esquisitice da cruz, mas eu não digo que é esquisitice da cruz, é a graça, bênção de Deus, a humildade. A humildade. Para mim, Zeca, a cruz é o caminho para a nossa exaltação. Maravilha. Aqueles que não se submetem à cruz, jamais serão exaltados à semelhança do Senhor Jesus. Quer ver outra esquisitice da cruz, a beber? Primeiro, ela mata, para depois trazer a vida. A cruz parece um antídoto que é tirado do veneno, parece que é o veneno, parece que vai matar. No entanto, é o único remédio que salva. É maravilhoso o agir da cruz. Para que haja a nova vida em Cristo, primeiro preciso matar o velho homem da cruz. A esquisitice da cruz, para mim, é vida, não morte. O Senhor já havia ensinado essas coisas, e muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós não entendemos. João 12, 24. Em verdade vos digo, se um grão de trigo cair em terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A própria natureza nos ensina a respeito da morte que traz vida. A cruz traz a morte daquilo que não presta e traz a verdadeira vida para nós. Um agricultor cristão diria que a cruz, nunca diria que a cruz é esquisita, diria que a cruz é o milagre da vida. Milagre da vida. A cruz coloca o homem no devido lugar. A cruz mexe. A cruz mostra que o homem não é capaz de salvar a si mesmo. A autoridade da cruz incomoda o homem e o deixa até enfurecido. A cruz romana deixava as pessoas indignadas, revoltadas. O crucificado ali, ele tinha que se submeter. E ele ia morrendo aos poucos e morria. Não tinha escapatória. Para um homem forte, arrogante, cheio de si, ali na cruz ele vai morrer de pouco a pouco. Ele vai ter que se submeter. A cruz é poderosa. Ela vence. A cruz é impiedosa, a cruz romana foi impiedosa, mas a cruz de Cristo é diferente, certo? A cruz de Cristo é para trazer vida e não morte. A cruz romana era só para massacrar e matar, mas a cruz de Cristo é para salvar. É diferente.
cruz é a mais autêntica prova do amor de Deus. A cruz é o poder de Deus para salvar o homem do pecado e da morte. A cruz é Jesus nos agasalhando para nos livrar da ira de Deus. É maravilhosa, meus irmãos. Apesar de parecer esquisita, cruz é Deus estendendo as mãos e nos chamando o pecador de volta à comunhão. É um convite amoroso para fazermos parte da família de Deus, sermos filhos de Deus. A esquisitice da cruz, aos olhos de um pecador, na realidade, é o Deus Emanuel, é Deus presente. Os crentes que não conhecem acham esquisita a pregação da cruz, mas essa pregação, a cruz, na verdade, é Cristo estando conosco. Ele é o Deus Emanuel no nosso meio para nos salvar. O profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 17, já falava isso. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, poderoso para salvar. Ele está no nosso meio. É isso, meus irmãos. Cruz é Deus vindo até nós para nos salvar. Amém. Hebreus 7:25 fala: por isso também pode salvar totalmente os que chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É cruz, é amor constante de Deus, é Deus vindo nos salvar, é Cristo vindo buscar o que estava perdido. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A cruz deixa de ser esquisita para aquele que entendeu que aquela sentença que Pilatos impôs sobre Jesus, crucifica, era para nós. Quando você entende que aquela cruz era para você, porque você é um pecador, porque nós somos pecadores, nós não vamos achar aquela cruz tão esquisita não, sabe? A cruz é uma mensagem que fala que nós merecíamos. A cruz aponta para o nosso terrível coração cheio de pecados. A cruz revela a nossa natureza perversa e mostra que Jesus nos amou a ponto de tomar o nosso lugar e receber a nossa sentença. Essa rude cruz transformou o mundo do primeiro século e continua transformando vidas hoje. Transformou minha vida. As pessoas podem chamá-la de rude, de esquisita, de qualquer outra coisa. Mas é verdade que a cruz de Cristo continua libertando, curando e salvando as pessoas. Amém. Pode parecer loucura, esquisita para muita gente. Para nós é o poder de Deus, como 1 Coríntios 1:18 fala. Eu amo a cruz, porque ela faz do esquisito um homem segundo Deus. Hoje eu vejo como eu fui esquisito antes da cruz. Mas antes da cruz eu achava a cruz esquisita. Agora ela que me faz ver que eu que era esquisito. Deixar de crer nessa obra da cruz, de experimentar a cruz, é permanecer na esquisitice de sempre. Para mim, Maísa, o homem sem cruz vai ser esquisito até no inferno. Peter Taylor Forrest foi um teólogo escocês do século XIX. Diz ele que se o foco da igreja não for o Cristo crucificado, esta igreja está fadada ao fracasso e à morte eterna. E ele diz mais, que o pregador, o pastor desta igreja, que não prega a mensagem da cruz, é como um pastor que está pregando os pregos do caixão da igreja. Uma igreja onde não há pregação da cruz, ela está morrendo. Porque a igreja respira e vive por meio da obra da cruz.
diariamente. Eu gosto dessa convicção deste homem, porque é pura verdade. Existem perigos, tá? Nós estamos falando muito de cruz, mas existem alguns perigos, Se a gente não entender que é direito, o que nós estamos pregando, a mensagem da cruz. No começo, muita gente faz confusão. Nessa igreja mesmo, algumas pessoas tiveram tanta confusão na cabeça, ouvindo essa palavra. Interpretavam muito esquisita. Uma senhora, um dia no hospital, ela viu um crucifixo na parede. E aquilo tocou tanto que ela começou a chorar. E o pastor estava passando aquela hora. Por que a senhora está chorando? Oh, meu Senhor, Jesus sofreu tanto naquela cruz por mim. Eu estou chorando porque Jesus sofreu. Jesus sofreu. Jesus sofreu. Jesus sofreu naquela cruz. E ficou chorando. Ela chorou pelo sofrimento de Jesus, mas ela nunca chorou pelos seus pecados que fez Jesus sofrer na cruz. Mas às vezes a gente vê a cruz de modo deturpado. Aquela cruz foi por causa do nosso pecado. Nós devemos chorar porque nós é que fizemos Jesus sofrer ali. Não é não? Uma irmãzinha de uma igreja, Lércia, ela escreveu uma carta ao pastor. Pastor, sempre que eu ouço sobre a cruz, meu coração se alegra tanto. Mas, quando alguém me fala do inferno, eu fico com um ódio tremendo. Não gosto do inferno. Tenho raiva do inferno. Ei, sabe por que tem cruz? Por causa do inferno. A cruz explica o inferno. A cruz livra do inferno. A cruz é razão para que nós sejamos lançados no inferno. Então essa irmãzinha aí, que queria ser um pouquinho crentona, está fora da casinha. Porque se ela conhecesse a cruz, o inferno já não ia aborreceria mais, Uma pessoa que foi salva do inferno vai ficar pensando no inferno? Não. Ela não conhecia a cruz devidamente. Temos que tomar cuidado com algumas deformações de interpretação sobre a cruz de Cristo. A falta de conhecimento da cruz faz do crente um crente esquisito, que olha de modo esquisito para a cruz. Espero que nessa igreja não tenha esquisito, que acha que a cruz é esquisita, mas na verdade você que é esquisito. E a cruz, só a cruz pode tirar essa esquisitice do esquisito. Esquisito, né? Se você continuar conhecendo essa obra, dia a dia negando a si, tomando a sua cruz, você vai ver que não há nada de esquisito na cruz. É totalmente coerente, sensata. É a sabedoria de Deus. Cá entre nós, Márcia, um crucificado, regenerado, nascido de novo, parece esquisito aos olhos do mundo, né? O mundo olha pra gente como diferente. É assim que eu me sinto. Eles acham a gente esquisito. Não sei se alguém deles pensa assim. Eu passo por isso. Às vezes parece que eu sou o único que está naquele lugar lá que é esquisito. Eu sei que eu não sou, mas parece que eu sou visto. Ainda bem que nós não somos esquisitos aos olhos do nosso Senhor. Amém. Ele já tirou nossas esquisitices naquela cruz. Na verdade, a esquisitice da cruz faz o esquisito parecer normal.
E o normal parecia esquisito. Mas tudo parece esquisito, até que a cruz tire a nossa esquisitice. Desejo que essa igreja seja muito esquisita aos olhos do mundo, mas normal aos olhos de Deus. Amém? Amém? Vamos orar.